Oi, Marcos Mantovanelli aqui de novo falando. Nosso terceiro episódio aqui da websérie sobre, o backtest, o caminho da consistência. A gente ainda está na fase de backtest. Junto com o que eu tenho passado, que eu quero realmente passar todos esses passos, então o que eu tenho vivenciado, eu vou passar alguns conceitos que eu acho bem legal para falar que podem acontecer nessa etapa, o que psicologicamente é isso que acontece, como que a gente pode reagir, como a gente tem que se portar nesse momento, né? Então, novamente, reforçando alguns conceitos importantes para quem está chegando também, interessante saber. Esse é o primeiro passo, grande primeira etapa de todo trader que quer ter sucesso, né? É realmente a primeira etapa operacional. Tem coisas que o trader ele tem que saber, né? Primeira coisa, se você estiver entrando no mercado só para fazer dinheiro rápido, porque você está desempregado, porque você precisa pagar umas contas a mais que tem aí, que você não está conseguindo pagar, esse é o caminho errado, tá? O mercado não é para isso, sendo bem realista, sendo bem sincero. Quanto mais a gente vê pessoas se machucarem, quanto mais a gente vê quanto é difícil a caminhada, mais fica claro isso, né? Não adianta vir vender um sonho de falar, ah não, o mercado você vai ganhar dinheiro rápido, isso tudo é balela, é mentira. Se você entrar e quiser ver, fica à vontade. Mais uma hora você vai perceber, normalmente é esse tipo de pessoa que chega em mim, né? Quando percebe que realmente não é fácil, não é tranquilo, e você tem que dar um passo além, né? E aí quando vê que tem que dar um passo além, é quando você percebe que você tem que voltar lá atrás e começar a rever várias questões suas, da sua personalidade, questões do seu comportamento, a sua intenção, o seu foco, a sua meta, o porquê que você está querendo operar no mercado, o que você vai fazer com isso, né? A gente vê que uma quantidade muito pequena de pessoas efetivamente tem sucesso no mercado, e muitas vezes vários estudos apontaram que o que mais demonstra de tipo de personalidade que dá certo no mercado são pessoas que não estão atrás de dinheiro, efetivamente falando só, né? A pessoa gosta do mercado, ela ama o mercado, ela quer estar ali operando, ela quer estar ali aprendendo, quer estar ali se desenvolvendo, ela está disposta a mudar, a se transformar internamente, o que tiver que mudar para conseguir vivenciar bem o mercado, para conseguir se desenvolver profissionalmente como um trader e tudo mais. Então, nem adianta eu ficar falando aqui de técnica, nem você ficar vendo meu vídeo falando sobre técnica, como faz o teste, quais são os passos para efetivamente lá na frente você alcançar a consistência. Isso tudo de nada vai adiantar se você não tiver essas premissas básicas, tá? Então, realmente, se você tiver desesperado porque está desempregado, se você está devendo, se você não tem dinheiro, você precisa do dinheiro para pagar a conta, esse não é o caminho correto, tá? Você pode até ganhar 1, 2, 3 dias, um mês, mas depois você vai bater a cara na parede e vai ser doloroso, né? Então a pessoa já está numa situação ruim e vai ficar pior. E agora, se realmente você quer ter calma, se você está pensando a longo prazo, se você quer uma renda, sim, dá para ganhar dinheiro, né? Mas não sob essa condição, sob uma condição de calma, pensando a longo prazo, se estruturando interiormente, internamente, falando como indivíduo, como a sua personalidade, depois estruturando um sistema e por aí vai, né? Eu estou falando isso justamente porque eu já comecei de um primeiro passo, que é o passo do sistema, de fazer backtest, né? Que seria o primeiro passo realmente da caminhada para você conseguir lá na frente, que eu vou passar várias etapas, para você ter tudo que é necessário para realmente andar dentro da consistência. Porém, antes de falar da estrada, você tem que ver quem é você que está andando ali na estrada. É essa estrada que você quer? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo, né? É isso que você pode andar nessa estrada agora, ou de repente você tem que se preparar para depois conseguir andar, desfrutar e conseguir alcançar o objetivo que você quer, né? Então, realmente, eu proponho que você pense nisso e que você se entender o que eu falo. Se você acha que faz sentido e quer continuar no mercado, pelo menos interiorize a questão de que você precisa pensar a longo prazo, tá? Você precisa estruturar, você precisa se desenvolver. Tanto é que até por isso que eu tenho demorado, né? Acho que faz 2 semanas que eu não postei esse novo episódio, porque eu tenho outros projetos, eu faço outras coisas, eu não me dedico 100% ou ao mercado, ou só essa parte psicológica que eu quero buscar entregar de conteúdo também para as pessoas. Então eu procuro um equilíbrio, eu procuro também não ficar me matando em tudo, né? Eu tenho minha vida pessoal, entre outras coisas que eu faço, então eu acho importante você também entender isso, né? Não se jogar desesperado em cima do mercado, entender que precisa de tempo, precisa de estrutura interna, precisa de várias coisas, tá?
Então, hoje então eu mostrei no episódio passado, quem não assistiu, por favor assista, referente ao sistema, né? Eu falei um pouquinho do meu sistema e falei referente ao backtest. Hoje eu quero falar de uma nova etapa do backtest que eu alcancei, que eu cheguei. Alcancei não, porque eu só fui fazendo backtest, não é nenhum não é um grande feito que eu fiz, né? Porém, algo que já passei, já vi outras pessoas passarem, e eu quero demonstrar isso daqui na prática, tá? Quero mostrar aqui para vocês que eu iniciei esse backtest, eu já tinha iniciado antes, tá? Aqui está minha tela de backtest, novamente eu vou citar aqui, essa tela essa planilha do Gestão Trader do Shire Xavier, que é um grande parceiro, um cara, é um dos traders que eu conheço assim pessoalmente, né, que eu tenho contato direto, é o trader mais sério que eu já vi, que realmente gosta muito do mercado, se entrega, se dedica. Essa planilha aqui é uma partezinha de tudo que ele tem, que é um negócio muito rico, muito grande. E aqui então ela demonstra, né? Eu comecei dia 24 de fevereiro, eu já tinha feito outros backtests em gráfico parado, porém eu uso o Renko, né? E eu estou fazendo aqui, seria referente ao gráfico de 15 minutos e o gráfico de 1 minuto, então seria uma técnica de scalper, né? E como eu vi que no Renko, se eu fizer em gráfico parado, ele não vai ter uma precisão legal, até porque o Renko ele se move bastante, depois quando fecha, ele tem toda uma dinâmica que eu vi que na prática ia ser muito diferente do que se eu fizesse no gráfico parado. Então eu parei o backtest que eu estava fazendo no gráfico parado e vim para fazer no gráfico real, tá? Isso daí já é um primeiro conceito que é interessante falar, que é importante, é legal fazer backtest em gráfico parado como um primeiro passo do teste para o seu sistema. Seu sistema, será que vale a pena mesmo? Você vai ter que passar vários dias testando na conta real, provavelmente, né, dependendo do sistema, quantas operações abre. Porém, e aí de repente vale a pena você falar, vou fazer primeiro num gráfico parado, juntar aí 100 operações, né, o resultado de 100 operações, para ver se vale a pena pular para essa próxima etapa, que é fazer no gráfico real. Você vai usar vários dias aí, prestar atenção no gráfico, ter tempo, né? E durante o dia, durante o pregão, por exemplo, em caso de mercado nacional, e que vai consumir que você não permita que você faça outras coisas, né? Já no gráfico parado você pode fazer a hora que você quiser, 11 horas da noite você vai lá e faz 20 operações, é tudo muito mais rápido para você angariar essa informação. Porém, como eu falei, é um sistema que eu acredito que vai funcionar, depois eu falo mais do sistema. E então eu achei por bem parar com o gráfico parado e vir diretamente para o gráfico real, tá? Aqui, então, eu vou falar um pouco mais também do que é que tem nessa planilha que é importante, né? Então tem data, o período ela é toda uma planilha, ela é uma planilha interligada, né? Então a gente tem informações em outra planilha, né? Cadastros que a gente consegue trazer para cá e aqui a gente escolhe de forma mais rápida, né? Mais dinâmica. Como eu só abro a operação no que seria de 1 minuto, né? Minha operação sempre é no gráfico de 1 minuto, que agora está com 9R no gráfico de Renko, eu não preciso selecionar período, né? Eu só tenho esse tipo de operação. Aí aqui tem o mês, o ativo, eu sempre estou fazendo no mini índice. Aqui tem o contexto da entrada, tá? Que eu tenho dois tipos de entrada. Tem a entrada de risco e tem a entrada de confirmação. E é uma coisa que eu não estou colocando em prática nesse teste agora, que seria a soma das duas. Ela daria entrada no risco e depois daria entrada na confirmação, somariam duas operações abertas, né? Então se eu for fazer 10 contratos no risco, depois faria mais 10 na confirmação e aí geraria 20 contratos ali no preço médio e tudo mais. Mas eu estou usando só uma dessas duas entradas, tá? Depois eu falo mais o que é cada uma delas. E aí tem o código do ativo que eu estou operando, tem o lado, né, se é compra ou venda, aí tem a estratégia de risco que eu estou fazendo também. Se é risco, se é confirmação ou se é a soma. Aqui tem o resultado, eu estou colocando em R, tá? Eu não sei se vocês têm esse conceito em R. Quer dizer, desculpa, aqui é risco-retorno ainda, né? Então esse aqui era de 3,4 para 1. E esse aqui é de 1,4 para 1. Para 1 o quê, né? Para 1 R, não seria 3 para 1 na operação. Eu uso como base o R, tá? Então, vocês, quem não entender, tem que pesquisar, qualquer coisa me pergunta, eu mando um vídeo, inclusive, do Shire explicando exatamente o que é esse conceito do R, que é um conceito do Van Tarp, né? Não foi a gente que desenvolveu, o Van Tarp, ele desenvolveu esse conceito de fazer é uma variável, né, que no caso do seu sistema ele vai ser um valor fixo que você vai conseguir adaptar para vários momentos, para várias situações de mercado, tá? Aqui do lado tem a receita, a entrada que deu
naquele tipo de operação. Então eu estou fazendo sempre com um contrato, né, que depois fica mais fácil multiplicar, identificar outras coisas. E aqui é o resultado. Então quando eu saio no resultado positivo, eu saio com R$68 e no negativo alguma coisa entre 28. Depois eu dei uma padronizada aqui mais para frente que sempre vai sair ou no positivo com 66 ou no negativo com 26, tá? Que eu coloquei entrada oco, antes ele variava, podia ser 64, tinha vez que era 22, eu ia um pouquinho pelo gráfico, por 3 boxes, né, e tudo mais. E aqui tem o resultado na conta, então por padrão, pelo teste, eu coloquei como se estivesse colocando R$1.000, né, de entrada, conta de abertura com R$1.000, e aí a própria planilha calcula para mim e vem gerando essa soma, né? E aí o que eu quero passar então aqui hoje, né, a nível do que eu experienciei. No começo foi muito legal, tanto é que de repente acho que o pico tá aqui, ó. No segundo dia, né, no dia 26, chegou a bater R$1.416, iniciando com 1.000, eu operei o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o fechamento do terceiro dia, vamos falar assim, fechou em 1.420, que é 42% de acréscimo, né? Então realmente nos 3 primeiros dias o sistema foi muito legal. Isso é muito interessante a gente avaliar, né? Porque algumas vezes isso vai se apresentar, então o sistema teve um resultado muito legal nos primeiros dias. Alguma vez, dependendo, pode ser o contrário, né? O resultado, um sistema que você achou que é muito legal, vai ter um resultado muito ruim nos primeiros dias. Então, tanto uma coisa quanto a outra ainda não quer dizer nada, né? Eu até postei no Instagram esses dias as 5 regras, né? As 5 verdades do mercado financeiro que o Mark Douglas levantou, e uma delas é que a ordem de ganhos e perdas ela é variável, né? A gente nunca sabe, então a gente nunca sabe, pode ser que nos 3 primeiros dias a gente ganhe muito e no resto a gente fique perdendo, e a gente vai achar que o sistema é muito bom, vai querer ir para real, vai começar a ficar muito eufórico, vai criar muita expectativa e depois pode ser que quebre um pouco as pernas, né? Mesma coisa o contrário, se você começa a testar nos 3 primeiros dias, você teve um drawdown aí meio chato, você perdeu os 15%, 20% da conta, até porque aqui eu não estou com algum tipo de gerenciamento de risco diário, né? Então eu não coloquei um stop máximo diário, porque eu estou realmente querendo somar, eu quero ter o máximo de operações possível, que seja dentro do sistema, o máximo de amostras para que eu chegue logo numa conclusão, em 100 operações para eu tomar uma conclusão desse sistema, tá? Então eu não coloquei o máximo, mas pode ser que você também não colocando o máximo de gerenciamento, no final do terceiro dia você tem um drawdown aí de 40%, porque se me deu a possibilidade de 40%, poderia ter dado a perda de 40% também, né? E aí que a gente faz? Desacredita do sistema, fica triste, fica frustrado e por aí vai, né? Então, por isso que nós precisamos, tanto é que até uma informação válida, ó, em 3 dias eu consegui 38 informações, né? 38 operações para conseguir ter algum tipo de retorno. Então a gente vê que até, por exemplo, em 38 operações, não é uma base sólida para eu conseguir ter alguma conclusão mais concreta, para eu conseguir ter uma estatística real do meu sistema. Eu preciso ter mais informações. Então, o mínimo que eu vou fazer, por exemplo, é 100, eu estou em 74, né? Outro passo muito interessante é que, maravilha, estava lá, eu confesso que fiquei também bastante eufórico, né? Não gerei tanta expectativa, já sei que a coisa podia mudar, mas fiquei feliz, não vou enganar que eu fiquei feliz que, primeira vez que eu estou operando esse sistema, ele se apresentou, né? Eu peguei também de uma ideia que é baseada também no modelo do Shire, mas numa forma mais rápida de operação. E aí fiz esses daqui. Depois, na sequência, depois do dia 26 não operei mais, voltei a operar no dia 1º, eu tive uma grande pausa, depois do dia 1º eu voltei só dia 11, porém depois eu tive uma perda, né, financeira. Então ele se mostrou um resultado muito positivo e depois para cá ele começou a apresentar um dia, 2 dias, 3, 4, 5 dias. Depois eu operei mais 5 dias efetivamente falando e a minha conta teria descido para 1.226, né? E aí também confesso que deu essa frustração contrária, eu achei isso muito legal, né? Porque é a informação que eu queria trazer para vocês, é o passo a passo que eu quero que vocês vivam comigo, porque eu sei que isso é assim, eu sei que isso faz parte, e conforme vocês vão tendo essa experiência
eu falando, que é uma coisa real, vocês vão entendendo que isso acontece, né? Realmente esse era meu objetivo, então foi muito legal até eu mesmo ter vivenciado todos esses altos e baixos para apresentar para vocês esse tipo de informação. E aí eu cheguei a pensar, putz, será que é esse, né? A gente se questiona, será que é isso o sistema? Será que não é? Como é que é? Será que é isso? Será que não é? Outro detalhe que eu quero passar é o seguinte, durante esse processo eu tinha definido minhas regras, né? Até vou falar depois das regras, porém quando você começa a operar efetivamente em gráfico em play, né, em gráfico em movimento, você começa a ver que aquelas regras que você já tinha pré-determinado, que eu já tinha até testado em gráfico parado e tudo mais, algumas situações me mostravam que eu tinha que definir algo na hora, que eu tinha que tomar uma decisão baseada em alguma coisa que ainda não tinha nas minhas regras, né? Então é natural no seu processo de desenvolvimento do backtest você evoluir o seu backtest, você evoluir o seu sistema, desculpa, você identificar mais situações que você precisa ter uma regra nova, que você precisa parametrizar algum fator novo, né? Então, por exemplo, putz, eu preciso escolher nessa hora o que fazer. E aí eu fui deixando aquela informação meio aberta, aquela situação meio aberta para eu ver várias situações para ver o que era melhor fazer naquilo, né? E aí fui definindo novas regras. Então, muitas vezes esse processo de fazer o backtest, você está desenvolvendo o seu sistema, concretizando as regras e também aprimorando, desenvolvendo. Porém, eu aconselho que não mude muito durante o primeiro backtest, pelo menos, né? Ou se vê que é algo bem legal, muda, termina sem operações. Por quê? Porque nessas 100 operações você já vai ter definido, encontrado coisas que são necessárias definir. Terminou, gera o resultado final, depois eu vou mostrar o que esses 100 backtests vai gerar de resultado. E aí depois, com as regras claras agora, você começa outro backtest, né? Aí você fala, pô, mas outro backtest, que saco, né? Tem gente que pensa assim, cara, é necessário, essa sua profissão que você está buscando, como eu falei no começo, é algo que você precisa gostar, você precisa vivenciar, você precisa estar em cima, procurando o melhor, querendo fazer o melhor, né? Então, você inicia um outro backtest com o seu sistema bem mais concretizado, desenvolvido e sistematizado efetivamente, né? E aí você começa, e aí de repente nas próximas 100 também vão ter situações assim, mas aí muito menos, você vai fechando muito mais fácil, tá? Então essas informações que eu queria trazer hoje, esse novo passo, essa nova andança, né, no nosso caminho da consistência. Eu queria só falar um último detalhe, então, o que eu coloquei também, é um detalhe que eu não vou levar em consideração agora, porém pode ser que eu considere em algum momento, que é fazer um break-even. Então, por exemplo, o meu sistema, eu vou buscar 9 box de gain, né? O meu alvo vai ser de 9 box. E aí, pode ser que quando eu romper o terceiro box, fechar o terceiro box, eu puxo o meu stop para o break-even. Quando é gráfico maior, eu gosto muito de fazer esse tipo de defesa, né, em gráficos maiores, de 1 hora, que normalmente o movimento tem menos ruído, é menos aquele vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. No gráfico de 1 minuto, né, de 9R que eu estou operando atualmente, tem muito mais ruído, então tem muito mais situação que vai te tirar no 0 a 0 e vai voltar na condição, vai voltar a andar para o lado que que o sistema determinou. Então eu já não coloquei o break-even como parte integrante do sistema, porém estou aproveitando que estou fazendo o backtest e estou avaliando. Fecharia no break-even? Sim, não, sim, sim, não, né? A maioria não fecha no break-even, até porque normalmente toma mais loss do que gain, né? Isso é algo que também faz parte da mentalidade dos top traders. O sistema nem sempre tem acima de 50% de acerto, porém você fecha ele no gerenciamento, ele fica positivo. E aí eu vou avaliar na sequência, depois que eu avaliar meu sistema, eu vou avaliar tudo que saiu no break-even ou não. Depois de um tempo até comecei a parar de colocar o que seria não, né? Estava sendo uma perda de tempo, colocar só o que seria sim. E aí eu vou avaliar se vale a pena ou não, né? Matematicamente vai me mostrar as operações que eu teria saído no 0 a 0 e evitaria tomar um stop, ou as operações que eu teria saído no 0 a 0 e teria não ter saído no alvo, né? No alvo de lucro. Então essas são as informações que eu tenho no meu backtest e a parte comportamental, né, que é o meu principal aqui, é falar tudo isso, tá?
Não vamos, por enquanto, criar expectativa, criar frustração, querer pular fora do sistema, achar que está muito perdido porque teve que mudar coisa no meio do caminho. Vamos persistir, continue, desenvolva o que for necessário do sistema, crie novas regras conforme aparecem novas situações. Vamos em frente, né, nessa caminhada aí. E quando terminar 100 operações, vamos para o próximo passo. Se for necessário, a gente começa um novo teste, né? Não se perca agora nesse monte de emoções, seja mais frio, faça o máximo possível o teste dentro do sistema, né, para não ficar um gap entre o que o sistema pode oferecer porque quando você vai para a conta real depois, já vai ter esse gap de tudo que você extraiu no seu backtest com o que você consegue extrair efetivamente operando uma conta real. O seu rendimento como profissional vai cair, sua capacidade de extrair extrair a capacidade de lucro do sistema original, né? Então agora a gente não pode enganar na hora do sistema, né? Isso vai fazer parte da nossa emoção. Então você viu que o sistema estava indo bem, aí de repente começou a ir mal, 2, 3, 4, 5, 6 dias indo mal. De repente o cara começa a querer roubar para voltar a curva de performance do sistema, né? Não façamos isso agora, tá? Vamos continuar preocupados em ter uma informação clara sobre o que é o sistema, sobre o que é necessário realmente a gente ter de informação de retorno do que ele pode oferecer. Um grande abraço e boa operação para vocês.